Hoje vamos falar sobre velocidade relativa. Eu vou mostrar como se determina o que é velocidade relativa e a fórmula que nos permite determinar a velocidade relativa. E depois vamos resolver um exercício onde se aplica essa fórmula, né, de velocidade relativa. Muito bem. Então, quando falamos de velocidade relativa, então, né, aparece esse termo relativa. Então, significa que a velocidade não é absoluto, né? A velocidade de um objeto pode ser diferente ou pode adotar vários valores, né, ao mesmo tempo. E isso vai depender de em relação a que a gente está medindo a velocidade, né? É dizer que uma velocidade com relação a um determinado referência pode ser 10 metros por segundo, mas em relação a outro sistema de referência poderia ser 20. Poderia mudar o valor da velocidade, né? Então vamos tentar entender isso aqui. Então, para isso, eu quero falar sobre um caso bem usual que acontece no dia a dia, né, da gente, né, que a gente usa, né, o ônibus. Então, vamos imaginar que a gente está no ônibus, esse ônibus, e o ônibus está indo com uma certa velocidade, né? Vamos dar uma certa velocidade. Tá? Está se movendo para a direita nesse caso. E vamos dar velocidade por enquanto V. E a pessoa tem um passageiro dentro, né? Em um determinado tempo. Vamos dizer que este seria o tempo zero. Vamos anotar então isso, né? Tempo zero aqui. Tempo zero. Tá? Nesse tempo, quando você zera seu cronômetro, vamos dizer que a gente está fazendo esse experimento, né? E nesse instante, você ou algum passageiro está dentro, está na parte traseira, né? Na verdade, na parte traseira do ônibus, bem na traseira mesmo, tá? No fundo, tá? Por aqui está a porta, né? Ok? E nesse momento, essa parte justamente a traseira e onde você está parado, né? Essa parte do ônibus está passando por uma marca, vamos dizer uma marca de faixa de pedestre, né? Poderia ser, né? Tá certo? Alguma marca que a gente vai indicar aqui, tá? Então essa marca. E essa marca, claro, está sobre sobre a estrada, né? Sobre a estrada. Essa estrada é retilíneo e a gente pode chamar como o eixo X. Eixo X, tá? Tudo isso, eixo X. Então, no tempo zero está aqui. Nessa marca, justamente a pessoa, o passageiro está nessa marca, tá certo? Coincide com essa marca, a posição, né? E a parte traseira também do ônibus também coincide, tá? E a essa posição eu vou chamar de zero, né? A posição zero, como se fosse a origem de coordenada, né? Isso que eu estou decidindo, tá? Estou decidindo dessa forma. Muito bem. Então, esse seria no tempo zero. E depois que passa um certo tempo, o carro, né, como o ônibus, como está se movendo, então, em um certo tempo, que vamos chamar, por exemplo, um tempo 10 segundos ou um minuto, tá? Mas a gente vai chamar em geral T, um tempo T, em geral. Então, o ônibus, né, avançou, com certeza, como tem velocidade, e vamos dizer que essa velocidade é constante, tá? Para facilitar as coisas.
B constante, vamos anotar essas observações aqui. B constante. E você sabe que quando B constante, estamos falando de movimento retilíneo uniforme. Estamos trabalhando movimento unidimensional. Unidimensional. Por isso que não preciso escrever vetores. Tá? Não precisamos usar vetores. B positivo é movimento para a direita, B negativo para a esquerda, né? Nesse caso, claro, o B será positivo, né? Nesse caso específico, né? Então, esse movimento retilíneo uniforme, é dizer que o ônibus realiza movimento retilíneo uniforme. Então, nós sabemos que, nesse caso, a velocidade, tá certo, é igual à distância percorrida, né, dividido pela, pelo, pelo tempo que passa, né? Ou melhor assim, seria o deslocamento, né? A gente já está acostumado a escrever assim. O deslocamento dividido, né, pelo intervalo de tempo que passa, né? Que passa desde que momento? Desde esse momento até esse momento. Tá certo? Então, em nosso caso, o ΔT, claro, será, né, o tempo final. Né? Eu posso escrever ainda tempo final menos o tempo inicial, né? Tempo inicial. Muito bem, então tempo final, em nosso caso, é t, e tempo inicial é zero. T menos zero, justamente o resultado vai dar t simplesmente, né? Então, apagamos isso e escrevemos simplesmente t. Então, nós temos t aqui. Ok. E o deslocamento, o que seria? Deslocamento, então, a partir, né, né, o deslocamento do ônibus, aqui estamos falando do ônibus, desde o momento em que, né, parte, ou não, na verdade não parte, não passa por essa marca, né? Mas que parte do ônibus passa por essa marca? A parte traseira, né? Então seria tudo que avança essa parte traseira, né? Tá? Então seria essa marca aqui, tá certo? Essa marca agora no tempo t, a posição do ônibus seria S, porque nós estamos tomando como referência, né, para saber a posição, a parte traseira do ônibus. Aqui eu medi, essa marca indica a parte traseira, e aqui também vai medir a parte traseira, então está aqui. Então significa que tudo isto, tá certo? Essa distância, desde esse ponto até esse ponto, deve ser ΔX. Deve ser ΔX, o deslocamento, né? E agora, usando essa fórmula, nós poderíamos usar a determinar esse deslocamento. Então, esse deslocamento, olha, ΔX seria, né, esse ΔT passa a multiplicar, então seria B vezes ΔT. Como em nosso caso ΔT é T, então significa que ΔX, o deslocamento seria a velocidade vezes o tempo que passa. Tá? A velocidade do ônibus, né? E multiplicado pelo tempo. Então significa que esse deslocamento seria isso. Tá? Muito bem. Então aqui, em vez de ser ΔX, já coloco B vezes T. B vezes T. Esse daqui. Então esse será o que se deslocou o ônibus. Tá, terminamos de analisar o ônibus. O ônibus continua com sua velocidade constante, tá? Continua aqui também com sua velocidade constante, tá? O ônibus faz movimento retilíneo uniforme, sempre.
tá? Nesse exemplo que estou apresentando. Muito bem. Agora, a pessoa, o passageiro que está dentro, também se está movendo. No tempo zero estava na parte traseira né? Estava, né, aqui parado, né, na parte traseira do ônibus e ele, né, avança com uma velocidade constante, né, para descer, né, em algum ponto, tá certo? Se aproximando ao motorista, né? Então, se no tempo zero estava, né, aqui na parte traseira, no tempo t já estará, vamos dizer, né, um pouco mais da metade do ônibus, tá? Então, esse passageiro também terá uma certa velocidade. Vamos desenhar essa velocidade. Então, vamos indicar essa velocidade como V'. Outra, já para diferenciar desse, V'. Então, claro, aqui também continua com essa velocidade, V'. E também o passageiro vai se mover com velocidade constante, mesma coisa. Vai fazer movimento retilíneo uniforme, tá? Para que tudo fique fácil de calcular, é dizer, que a gente possa usar essa fórmula. Para quê? Para que uso essa fórmula? Para poder relacionar velocidade, deslocamento e o tempo que passa. Então, porque quero saber quanto se deslocou nesse tempo t. Porque, olha, esse passageiro estava aqui, mas à medida que passa o tempo, se desloca. Então, quanto se deslocou? Seria toda essa distância. Esse é o deslocamento do passageiro, né? Porém, isso seria um deslocamento em relação, aí ainda, então eu preciso indicar para vocês o seguinte. Vamos definir, então, essa velocidade. Vamos aqui. V', vamos começar definindo então essa que seria velocidade da pessoa em relação ao ônibus. Tá certo? Em relação ao ônibus. Essa velocidade seria medida em relação ao ônibus. É dizer, quanto... É dizer que a gente vai desconsiderar o que está acontecendo fora. Essa velocidade vamos medir, tá? Somente tomando como referência, né? Podemos tomar como referência essa parte traseira do ônibus. A partir de aqui, com que rapidez eu estou avançando, né? Tá certo? E se cada segundo que passa, quantos metros estou avançando para frente? Mas a partir de aqui, a partir do ônibus, tá certo? Justamente a essa velocidade que a gente vai chamar de velocidade relativa. Relativa. Por quê? Porque relativa a ônibus, relativa. Relativa. Tá? Muito bem. Então, essa velocidade relativa, tá? Então, como se relaciona com o tempo e como se relaciona com o deslocamento. Então, em nosso caso também, olha, V' seria, né, o deslocamento, tudo isso que se desloca, né? Essa parte, ΔX, de aqui até aqui, esse seria o deslocamento, seria ΔX. Claro, já não é esse ΔX, tá? É outro, né? Dividido pelo ΔT. Tá certo? E esse ΔX, claro, que nos interessa saber como seria. Seria então, olha, isolando aqui ΔX. Opa. Seria ΔX, seria igual a velocidade multiplicado pelo ΔT. E como nós calculamos, o ΔT seria igual que essa, porque, né, passa ao mesmo tempo, né?
Seria tempo final t menos 0t. Então, aqui já colocamos t. Então, significa que o deslocamento do passageiro em relação ao ônibus, claro, seria esse valor. Este valor que está aqui. Então, vamos colocar aqui em cima. Seria, então, esse deslocamento seria B' multiplicado pelo t. Ok? Então, é esse. Tá? Vamos marcar ainda. Esse. Tudo isso. Muito bem. Apagamos isso daqui. A gente não vamos usar novamente. E agora, né? Nós temos aqui é dado a velocidade B' da pessoa em relação ao ônibus, que já nós chamamos com velocidade relativa. E existe outra velocidade, né, para a pessoa mesmo. Essa pessoa está se movendo com uma velocidade, tá certo? Diferente se a gente medir em relação à estrada, em relação a essa marca que está aqui, porque ele vai avançar mais rápido, tá certo? Você pode notar, né? Ele vai avançar, olha, se em relação a ônibus, a pessoa, por exemplo, avança vamos dizer, em um segundo, somente 1 metro, mas para essa marca, ele vai avançar esse 1 metro e mais o que avança o ônibus, né? Tá certo? Então vai ser diferente. Muito bem. Então vamos definir uma nova velocidade que vamos chamar de V, que seria a velocidade também da pessoa em relação à estrada, né? Em relação à estrada. E a estrada está fixa, não está em movimento, né? Essa a gente vai chamar como referência fixa ou referencial fixo, porque não está se movendo, tá certo? E a essa velocidade a gente vai chamar, aqui faltou, né? Tá? A essa velocidade a gente vai chamar simplesmente velocidade e não referencial, tá? Perdão, não velocidade relativa. É dizer, a velocidade em relação a referencial fixo, a um referencial fixo, a gente chama simplesmente de velocidade. E essa velocidade relativa está em relação a um referencial móvel, porque esse B' é em relação ao ônibus, e esse referencial, tá certo? Essa parte, né, porque a gente usa como referência essa parte traseira do ônibus, essa parte traseira está em movimento. Então, a gente precisa acrescentar aqui que essa velocidade relativa é em relação, nós definimos como em relação a um referencial móvel. Está se movendo. Tá? Então, isso. Essa é a diferença, né? Então, nós chamamos velocidade relativa quando nós estamos medindo, né, em relação a um referencial móvel. E a gente chama simplesmente velocidade se a gente está medindo em relação a um referencial fixo. Aqui, tá? Nessa parte estamos falando. Muito bem. Claro, aí você diz, não, velocidade, eu usei V para a velocidade da pessoa, eu usei também V para o ônibus, aí vai dar um problema. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar esse V do ônibus, tá? E vamos chamar da seguinte forma.
Então, eu vou chamar de S, tá? BS. Então, aqui vai também BS, tá? E aqui também, né? Que eu calculei usando esse BS, você lembra? Então, aqui seria BS, né? Mas essa é a fórmula geral. BS. Então, aqui também seria BS, BST. É isso, tá? Esse seria o quanto avança o ônibus. Esse, né? O quanto avança o ônibus. E esse deslocamento, o quanto avança o passageiro, mas quanto avança em relação a essa parte traseira do ônibus. Não é quanto avança em relação a essa marca que está na estrada, na pista. Que é diferente, né? Porque se é em relação à estrada, o quanto avança, que justamente vamos responder, seria o seguinte. Para isso, eu vou descer essas anotações para baixo, para ter mais espaço. Muito bem. E ainda, né, vamos fazer o seguinte, né, anotar aqui é BS, que seria BS. Está demorando um pouco aqui, o aplicativo tá travando, né? Tá, então essa seria a velocidade. Agora a gente já vai definir da seguinte forma. Claro, a gente sabe essa é a velocidade do ônibus, tá? Do ônibus. Mas em relação a quê? Também a gente tem que se perguntar. Em relação a quê? Em relação à pista, em relação à estrada. Em relação à estrada. E a gente pode chamar também a essa daqui como velocidade do referencial, né? Porque a gente está considerando que o ônibus é um referencial, né? Velocidade do referencial móvel, né? Do referencial móvel. Porque a gente está considerando o ônibus como um referencial móvel, né? Porque em relação a isso que a gente mede a velocidade do passageiro, né? Tá certo? Muito bem. Então, vamos lá. Então, vamos tentar encontrar uma relação entre essas três velocidades, tá? Você já tem que ter em mente que essas três velocidades são diferentes, tá? Essas duas velocidades, essa daqui e essa daqui, tratam sobre a velocidade de um mesmo objeto, tá certo? Essas duas velocidades tratam da velocidade do mesmo objeto. De quem? Do passageiro, né? Da pessoa, né? Tá vendo? Velocidade da pessoa, tá certo? Corresponde à mesma pessoa, ao mesmo objeto. Porém, em relação a diferente referencial. Esse seria em relação ao referencial móvel e esse seria em relação ao referencial fixo. Esse é a estrada aqui. E aqui referencial móvel é o ônibus. Porém, esse daqui não é o mesmo objeto. Essa velocidade não é do mesmo objeto que é aqui, né? Aqui seria a velocidade do referencial, tá? E essas três velocidades se relacionam. E para isso, vamos mostrar essa fórmula. É simples. Então, agora a gente quer saber o seguinte. Não sabemos quanto se deslocou o ônibus nesse tempo. Não sabemos quanto se desloca o passageiro, tá certo? O passageiro nesse tempo, porém em relação ao ônibus, em relação a essa parte traseira do ônibus. Agora nos podemos nos perguntar, e quanto se deslocou esse passageiro em relação a essa marca inicial, a sua posição inicial, é dizer, em relação ao referencial fixo, a estrada. Quanto se deslocou? Então a gente geometricamente calcula. Então vamos olhar quanto se deslocou. Seria a partir desse ponto, né? Vamos marcar aí.
tá? Vamos marcar dessa cor. Então, a partir desse ponto, né? Olha, está aqui essa marca. Quanto se deslocou? Avançou tudo isso, avançou tudo isso. Avançou tudo isso e o passageiro já está nessa marca, olha. Tá vendo? Então, ele avançou até aqui. Então, tudo isso seria o que avançou o passageiro nesse tempo. Tá certo? Né? Nesse tempo, que a gente pode chamar simplesmente de x. Vamos chamar de x. Tá? A posição desse passageiro nesse tempo t, vamos chamar de x, tá? Esse é o x. Tá? X. E quanto se deslocou seria, né, essa posição x, né, menos a posição inicial, que é zero. Aqui era zero, né? O passageiro em relação a essa marca, ou em relação à estrada, estava na marca zero. Então seria x final, né, a posição final, menos a posição inicial, zero. Que vai dar? Simplesmente x. Então, né, dependendo, né, quanto diz essa marca, você poderia, né, para fazer esse experimento, né, você poderia fazer o quê? Marcar a estrada, né, dizer aqui 1 metro, aqui 2 metros, 3 metros e assim, né. E em um determinado tempo você poderia medir, né, em que posição está, né, esse passageiro, né, em relação a essa marca. Você poderia tirar uma fotografia, né, e ver, tá, em um determinado tempo, tá certo? Então, esse seria o x. Então, quanto avançou seria x. Tá, mas só coloquei uma letra, isso não responde à questão. E a gente diz, e quanto é esse x? A gente quer saber quanto, né? Então, se você vê aqui da figura, o que você vai notar? Que esse x seria o quanto avança o ônibus, que seria B, esse, né? Que quanto avança o ônibus seria essa expressão. Mais o quanto avança o passageiro em relação à parte traseira do ônibus. É dizer, em relação ao referencial móvel. Que seria, avançou isso, B' vezes o T. Tá certo? Muito bem. Tá, esse é o quanto avançou o passageiro em relação à estrada. Mas a gente quer a velocidade desse passageiro em relação à estrada. É dizer, que a gente quer esse B. O que a gente faz? Derivamos esse x em relação ao tempo. Tá certo? Você sabe? Então, nós derivamos em relação ao tempo a função x. Essa é a função x, né? Que dependendo do tempo, nos vai dar a posição. Então, derivando, vamos primeiro escrever o x, né? Aqui. E derivamos. Então, essa parte derivamos. Vocês lembram que essas velocidades são constantes? Velocidade da BS, velocidade do ônibus. É constante. Todos são constantes, tá? Essas três velocidades são constantes. Nesse caso, tá? Então, se é constante, nós derivamos isso, derivamos essa aqui. Então, derivada de t em relação a t é 1. E multiplicado por essa velocidade vai ficar b esse. Agora a mesma coisa, derivamos aqui. Essa é uma constante, saída integral. E derivamos t. E 1 multiplicado pela velocidade vai ficar a velocidade simplesmente, nesse caso B'. Muito bem, essa é a fórmula que queria encontrar. Nós encontramos a relação. Então significa que a velocidade da pessoa em relação à estrada, é dizer, em relação ao referencial fixo, é igual à velocidade do referencial vezes mais a velocidade a velocidade relativa. É dizer, a velocidade em relação ao referencial móvel. E a gente pode anotar ainda isso para que fique mais claro. Olha, essa é a velocidade
em relação ao referencial fixo. Em relação ao referencial fixo. Tá certo? Então, nesse caso, estamos considerando sempre que temos um referencial fixo. Tá? E esse aqui seria a velocidade do referencial móvel, do referencial. Velocidade do referencial móvel. E essa B' seria a velocidade relativa, né? Velocidade em relação ao referencial móvel. Muito bem. É isso. Essas velocidades, podemos esclarecer ainda um ponto, que essas velocidades e essas se referem ao mesmo objeto, tá? Se referem ao mesmo objeto. Porque essas velocidades são da pessoa, ou nesse caso do passageiro, né? Do passageiro, tá? Tá? Então anotem aí, esse daqui se refere à mesma pessoa, ou se refere ao mesmo objeto. Ao mesmo objeto que está se movendo. Tá? Mas aí você pode dizer, mas como que um mesmo objeto vai ter duas velocidades? Justamente por quê? Porque a velocidade é relativa. Velocidade em relação a quê? Essa velocidade seria do objeto em relação ao referencial fixo. Nesse caso, em relação à estrada. E essa B' seria a velocidade em relação ao referencial móvel. É decir, em relação ao ônibus, a essa parte traseira do ônibus, que nós estamos considerando como referência. Tá certo? Quão rápido avança em relação a isso? Ao ônibus. Tá? Então, o que muda aqui, não muda o objeto, o que muda é o referencial. Tá? Por isso, velocidade relativa. Em relação a quê? Então, a partir de agora, quando alguém fala para você, determina a velocidade, então é melhor perguntar, e em relação a quê vou medir essa velocidade? Em relação a quê? Então, a pessoa tem que dizer, eu quero que você mida a velocidade em relação à estrada. Tudo bem, então coloca a sua marca, né? Então, vai ser uma velocidade em relação a um referencial fixo. Aí, então, depois pode pedir, não, mas agora eu quero a velocidade em relação a um sistema, a um referencial móvel. Então, poderia pegar o exemplo do ônibus, né? Em relação ao ônibus. Então, você está falando desse B'. E se relaciona. E como se relaciona? Assim, essa fórmula. Tá certo? Tá? E se podem adoptar valores diferentes, porém, tem que satisfazer essa equação. Tá? Então, que a velocidade relativa acrescentado com a velocidade do referencial, velocidade do ônibus, tem que medir a velocidade em relação ao referencial fixo. Tá certo? Então, esse era nosso objetivo, né? Então, já nós temos essa relação e agora a gente vai usar essa relação, tá? Então, a velocidade em relação ao referencial fixo é igual à velocidade do referencial móvel mais a velocidade em relação ao referencial móvel. Tá certo, né? Nesse caso, os três são positivos. Porém, poderia ter casos mudar, né, essa história. É dizer, que não é necessário que essas três velocidades que aparecem sejam simplesmente positivas. Poderiam ser negativos também. Tá certo? E a fórmula vai continuar sendo válida. Tá? Então, não é somente válido para positivo.
tá? Então, por exemplo, imagina que nesse caso o passageiro, em vez de se, como poderíamos fazer isso? Tá, imagina que em vez de o passageiro está se movendo para frente, o passageiro, já seria outro passageiro, né? Que subiu e ele está indo para o fundo, né? Quer sentar em um assento lá no fundo. Então, olha, né, nesse tempo, então ele não vai avançar para, em relação ao ônibus, né? Ele não vai avançar para a direita, ele vai avançar para a esquerda. Então, para esse passageiro, né? Poderia ser um passageiro, já vamos desenhar de cor amarelo, por exemplo. Outro passageiro, né? Contrário, né? Ele estava avançando para trás, para o fundo, né? Então, esse passageiro que está avançando para trás, né? Assim, tá? Então, a velocidade dele já não vai ser positivo, já não vai ser negativo, né? Claro, em relação a ônibus, ele disse B linha, para ele já não vai ser positivo, vai ser negativo. Mas essa fórmula continua sendo válida. Tá certo? Então, somente aqui, como vai ser negativo, então, em vez de restar, em vez de somar a velocidade do referencial, vai restar. Porque vai ter menos, né? Menos com mais, tá? Vai parecer menos. Tá? Então, isso é importante. É dizer que essa fórmula é bem geral. Não importa, tá? O sinal dessas velocidades. Tá? Não importa. Poderiam ter, né? Poderiam ser negativos. É bem mais geral. Muito bem. Muito bem. Então, agora sim, vamos aplicar o que a gente aprendeu. Vamos resolver o exercício 34, página 273 do livro de Typler, né? Nosso livro que sempre usa. Então, já anotei aqui, né, a velocidade relativa, né? Você lembra que a velocidade relativa é essa aqui, B', né? Mas como que se relaciona com as outras velocidades? Né? Tá aqui, né? Velocidade em relação ao referencial fixo, a gente chama simplesmente de V. E VS a gente vai chamar velocidade do referencial móvel. Né? Tá? Coloquei esse porque era sistema, geralmente chama sistema de referência. Né? Por isso coloquei esse. Tá? Eu não coloquei R, né? Podia ter colocado também BR, mas poderia se confundir com velocidade relativa, né? R de relativa, melhor, tá? Então, S. E aqui coloquei B'. Podia colocar BR, mas coloquei B'. Essa seria a velocidade relativa, então, em relação ao referencial móvel, tá? Isso que nós aprendemos. Muito bem. Então, aqui, que situação nós temos? Aqui, vou ler o enunciado rapidamente, né, do exercício 34. Diz, uma mulher de 55 quilogramas, então isso já a gente já pode anotar, a mulher, tá certo? Então vamos anotar essas informações aqui, tá? Vamos anotar aqui. Mas eu vou colocar pessoa, MP, tá? A mulher, pessoa, né? Quanto é 55 quilogramas? Tá certo, essa seria a mulher, né? Vamos. Mulher, que claro que a gente chama aqui de pessoa. Tudo bem. O que mais nos diz, né? Essa pessoa, essa mulher está participando de um reality show de televisão. Se encontra na extremidade sul de um bote de 150 quilogramas. Então, justamente, essa parte eu vou chamar do sul. Aqui está o bote, tá? E aqui deve estar, né, em água, em um lago, tá? Tá certo? Então, está parado no tempo zero aqui, né? Seria no tempo zero. Tempo zero, tá aí. Tá? E que mais? Que informação mais já que podemos anotar aqui? Se encontra na extremidade sul
de um bote de 150 kg. Então, vamos anotar aí a massa do bote. 150 kg. Que diz? Que flutua em águas infestadas. Aqui está a água. Águas infestadas de quê? De crocodilos. Tá? Então, aqui tem crocodilos. E aqui seria água, né? Então, para nós, essa água, como a água não se move, né? A gente considera como fixo. Vamos dizer, né? Referência ao fixo, a água. Tá? Vamos imaginar que está fixo, é um lago, né? Você não tem correnteza, nada. Então, a água seria o referencial para a gente. Fixo, tá? Não se move. O que se pode mover é o bote, né? Vamos ver, né? E ela e o bote estão inicialmente em repouso. Então, aqui eu vou anotar o seguinte. Então, esse aqui seria inicial. Tudo que vou anotar nessa coluna vai ser inicial. Então, aqui vou colocar, então, a velocidade da pessoa, porque assim diz, né? Ela e o bote estão inicialmente em repouso. Assim diz o enunciado. Então, aqui, 0, né, a velocidade da pessoa. E a velocidade do bote também, 0. E aqui eu não vou colocar... Eu vou colocar melhor para indicar inicial da seguinte forma. I. Tá? Vamos melhorar isso aqui. Então, assim. B da pessoa. Inicial, 0. E do bote, inicial também é 0. Tá? Tudo que está aqui é inicial. Muito bem. O que mais me diz? Ela precisa saltar do bote para até uma plataforma. Aqui está a plataforma. Que está vários metros além da extremidade norte do bote. Então, está aqui, olha, a extremidade norte. Aqui sul, claro, ao contrário, está o norte. Tá? Então, a plataforma está a certa distância, né? Alguns metros. Então, a mulher tem que correr, né? Chegar a essa extremidade e pular, né? Para tentar alcançar a plataforma e não cair no crocodilos, né? Tá? Isso que tem que fazer. Então, ela aqui diz, ela parte correndo. Então, ela vai correr. Corre. E quando chega na extremidade norte, então aqui seria vamos dizer, tempo posterior, né? Vamos dizer, tempo e até, né? Tempo T, e a pessoa está por aqui, chega nessa extremidade. Tá? Norte do bote, ela está a 5 metros em relação, aqui prestamos atenção, está 5 metros por segundo em relação ao bote. Está com uma certa velocidade aqui, nesse ponto. Vamos desenhar outra cor. Está com uma certa velocidade. Vamos indicar essa velocidade. Claro, nesse caso, vamos fazer o seguinte. Vamos desenhar o eixo X assim e positivo para a direita. Tá? Apontando para a direita o eixo X. É dizer que se a velocidade aponta para a direita, será positivo. Se aponta para a esquerda, será negativa. Né? Tá? Isso que a gente escolhe. Tá? Isso que estamos escolhendo. Então, a velocidade, esse daqui da pessoa, tá? Então, é igual a quanto? Diz a 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. E a gente se poderia perguntar, e essa velocidade é relativa ou não? Ou é em relação ao referencial fixo? Aqui diz que seria em relação ao bote. E o bote poderia se mexer, poderia se mover, então seria uma velocidade relativa. Tá certo? Então aqui também podemos anotar algo importante, que o referencial, nesse caso, referencial móvel,
Quem vai ser? O bote. Tá certo? O bote. Porque ele poderia, né, se mover. Quando a pessoa se move, o bote poderia ir para frente ou para trás, né? Dependendo da situação que a gente vai analisar justamente isso. Tá? Então, essa seria uma velocidade relativa. Já anota, então, velocidade relativa. Se é velocidade relativa, né, para a gente usar a mesma notação, eu vou indicar como linha. Aqui, linha. Tá certo? Linha. Muito bem. Então, agora sim, anoto. Isso seria, então, esse tempo passou, né? Tempo T seria o tempo final. Tempo final. Tá? Então, aqui eu vou anotar final, né? Depois da corrida. Diz quando já está prestes de pular, né? Para a plataforma. Tá? Antes é quando está na extremidade sul. Né? A mulher está na extremidade sul. E depois, final, seria quando a mulher já está na extremidade norte, está prestes a pular, e quando tem essa velocidade. Tá certo? Então, é isso. Então, isso vamos levar para outro lugar. Muito bem. Então, final. Vamos anotar o que nós temos no final. Conhecemos, a massa não vai mudar, né? Da pessoa, nem do bote. A velocidade, sim. Então, a velocidade da pessoa. Final. Não sabemos? Não sabemos. Porque essa velocidade deve ser a velocidade em relação a referencial fixo. Essa velocidade que também estamos falando deve ser em relação ao referencial fixo, em relação à água, que a pessoa não se move inicialmente, em relação à água, que o bote não se move inicialmente. Tá certo? Então, essa velocidade são em relação ao referencial fixo. E essa velocidade também, que estou escrevendo aqui, deve ser em relação ao referencial fixo. E por que tem que ser em relação ao referencial fixo? ¿Por quê? Porque as leis de Newton funcionam, tá certo, em relação a referenciais fixos ou em relação a referenciais que se movem com velocidade constante a esse referencial fixo, tá? Que a gente chama de referencial inercial. Tá? Então, não é que a lei de Newton funciona para todo referencial. Pode ser que para um referencial não funcione mais a lei de Newton. Tá certo? Então, nesse caso, eu prefiro trabalhar com referencial fixo porque eu tenho certeza que vai funcionar a lei de Newton. E também vai funcionar a lei de conservação, a lei de conservação de momento, né? Que justamente vamos aplicar aqui. Tá? É dizer que a lei de conservação de momento não se cumpre para qualquer sistema de referência. Se funciona somente para referenciais inerciais. Quem são? Né? De preferência, referencial fixo. Ou qualquer referencial que se esteja movendo com velocidade constante, tá? Em relação a esse referencial fixo. Mas do bote eu não sei se vai estar se movendo constante né? O bote, né? O bote não sei se está se movendo com velocidade constante ou variado em relação a esse referencial fixo. Eu não tenho certeza, então eu não me arrisco. Eu não vou trabalhar, né? Não vou usar como referencial inercial o bote. Eu prefiro usar a água, que eu sei que tenho certeza né, que não se vai mover, tá? Então, isso. Então, essas velocidades precisam ser definidas em relação ao referencial fixo. Então, aqui seria da pessoa, né? E a final, claro, em relação à água. E aqui seria do bote, final também em relação à água. Isso eu não sei.
Não sei ainda. Isso não dá essa informação, né? Tá certo? Então, lembre-se, né? Essa velocidade em relação à água, em relação ao referencial, melhor, né? Fixo. Porque eu sei que é aí que vai funcionar a lei de conservação de momento. Tá certo? Então, pronto. Então, vou aplicar a conservação de momento. Porque assim eu vou ter uma equação. Conservação de momento. Momento. Ok, momento linear, né? Porque tem outro momento que seria momento angular, né? Linear. Ou quantidade de movimento. Então, o que nos diz a conservação de momento? Nos diz que o P inicial, vou colocar dessa forma, do sistema tem que ser igual ao P final do sistema. Em geral, claro, teria que ser um vetor, mas nesse caso é escalar, mas pode ser positivo ou negativo. Por quê? Porque estou trabalhando unidimensional. Não preciso me complicar a vida com vetores. Tá? Quando é unidimensional, basta, né? Escalares. Muito bem, então é isso que eu tenho. Então vamos escrever aqui, né? Reescrever essa equação. Quem seria meu sistema? Aí você diz, né? Sistema. Quem vai ser o sistema nesse caso? Seria o bote mais a pessoa. Esse vai ser o sistema, tá? Porque eles estão juntos, tá? E esse sistema isolado, é dizer que não tem alguém externo querendo, né, empurrar o bote ou puxar o bote, tá certo? Nesse caso, então, não tem influência externa, de uma força externa, tá? Tem, claro, a força da gravidade, porém a força da gravidade é anulada pela força normal da água, né, sobre o bote e da pessoa, né? Seria cancelado pela força normal do bote sobre a pessoa. Então, a força resultante a força resultante resultante externa seria nulo sobre esse sistema, tá? Não tem, tá? Por mais que a pessoa está correndo, né? Claro, vai ter alguma força de interação entre o bot e a pessoa, porém essas forças são internas, tá certo? Internas, não é externa. Externa é alguém de fora, né? Querendo puxar, né? Ou empurrar o bot, tá? Aí sim, seria externa. Mas nesse caso não existe essa possibilidade. Então significa que a força resultante externa é nulo. Por isso que se conserva o momento linear do sistema. Então vamos começar, né? Inicial. Então seria a massa do bote, né? Vezes a velocidade do bote inicial, mais esse é o momento inicial do bote. E agora o momento inicial da pessoa. Então seria a massa da pessoa, a velocidade inicial da pessoa. Pronto. Agora a final. Na mesma ordem, a massa do bote, que não muda a massa, né? Se mudasse, você teria que colocar essa nova massa aqui. A velocidade do bote, porém final. Tudo isso é o momento final do bote. Mais a massa da pessoa e a velocidade final da pessoa. Tá? F indica final, tá? Esse está como superíndice, né? Não é expoente, nada, né? Só para indicar que é a final. Muito bem. E quanto é nossa velocidade inicial? Para ir simplificando, a velocidade inicial do bote é zero. Velocidade da pessoa é zero. Então, esse se anula, né? E tudo isso fica zero. Zero. Tá certo? Se anulou.
Muito bem, significa então que tudo isso é zero. Podemos já acelerar aqui, escrever aqui. É zero. Por quê? Porque isso deu zero. Muito bem. E aqui a gente conhece a massa do bote, conhece a massa da pessoa, conhecemos a velocidade do bote final? Não. Conhecemos a velocidade final da pessoa? Também não. Então, a gente pode dizer, então, não vai resolver nada com isso. Né? Porque para poder encontrar isso, pelo menos precisaríamos saber a velocidade final da pessoa. Ou vice-versa, né? Saber a velocidade final do bote para encontrar isso. É dizer que está faltando uma informação. Que informação? É essa daqui. Mas onde a gente vai substituir? Aqui ou aqui? Da pessoa? Não podemos. Por quê? Porque essa velocidade é em relação ao referencial fixo. E essa seria a velocidade relativa em relação ao bote. Então, para isso, nós temos essa fórmula, a velocidade relativa. Então, vamos usar. Então, quem iria aqui? Esse tem que ser em relação ao referencial fixo. Então, quem iria? Né? Estamos trabalhando nesse momento, nesse instante, já quando a pessoa está prestes a pular. Nesse momento, vamos aplicar essa fórmula. Então, nesse momento, a velocidade da pessoa em relação ao referencial fixo seria justamente isto, que é velocidade final. Então vamos escrever. Né? Sabemos, aqui escrevemos, sabemos que, vou colocar de outra cor. Sabemos que, tá certo? Que a velocidade, então, final da pessoa, que seria a velocidade em relação ao referencial fixo, deve ser igual a velocidade do referencial móvel, e nesse caso, quem é referencial móvel? O bote. Então, a velocidade do bote. Mas também nesse momento, velocidade do bote. Quem seria? Seria isso, né? Essa é a velocidade do bote nesse momento, que nós chamamos de final. Aqui, nesse momento. Estamos analisando tudo quando a pessoa está aqui. Ó. Mas a velocidade relativa, né, em relação ao referencial móvel de quem? Da pessoa, que seria isso, velocidade relativa. Seria então B, P'. Então nós temos essa relação. Muito bem, então agora substituindo essa relação aqui, o que nós temos? Agora sim, olha, nós temos duas equações. Nós temos essa e nós temos essa. Essa todo, né? Claro, não é só até aqui. A equação termina aqui. Temos dois. E temos duas variáveis. Dá para resolver. Tá certo? Então, substituindo. Tá? Então, vamos ver aqui. Massa do bote. Tá. Massa do bote. Velocidade do bote final. Mais massa da pessoa. Velocidade final da pessoa. E nós temos essa fórmula. Então, olha, rapidamente substituímos. Essa conhecemos agora, né? E tudo isso deve dar zero, tá? Eu estou substituindo essa informação, na verdade, aqui, especificamente onde? Aqui. Estou substituindo aqui, tá? Vou colocar de outra cor. Onde estamos substituindo? Aqui. Então, aqui. Tá? E aí fica isso. Muito bem. Agora fazemos a própria distributiva. Esse com esse com esse. E que fica? Que fica aí? Então vai ficar MV. Vamos só reescrever essa parte. Vai ficar isso. E vai ficar isso também. Tá? Fazendo a própria distributiva. Igual a zero. Tá? Aqui nós temos dois termos iguais. Isso e isso. Duas, né? Dois termos não. Duas quantidades iguais, idênticas, esse e esse. Podemos colocar em evidência de essas duas expressões. E essa daqui que conheço, a massa da pessoa conheço, a velocidade conheço, da pessoa em relação, né, ao bote conheço. Então, isso poderia passar ao outro lado.
Então, somado com zero vai ficar, né, passa com menos, né? Então, vai ficar menos esse valor. Então, vai ficar assim, menos. E aqui, colocando em evidência, vai ficar somando, então, a massa do bote mais a massa da pessoa. Vai ficar assim, se colocarmos em evidência, né? Vai ficar assim. Abro parênteses, vai ficar a massa do bote mais a massa da pessoa. Muito bem. O que eu quero? Ah, mas aqui sumiu o que eu queria. O que eu queria era, que está pedindo o enunciado, né? Não sei se eu li. Neste instante, qual é a sua velocidade em relação à água? Qual a velocidade da pessoa, com certeza, né? É porque dá a velocidade da pessoa em relação ao bote. Mas ele está pedindo nesse mesmo instante quanto a velocidade da pessoa em relação à água. Então, da pessoa está pedindo isso. Isso que eu quero, né? Que eu não sabia, né? Mas aqui está, vai determinar a velocidade do bote. Mas não tem problema, vou continuar. Então, olha, isolando aqui a velocidade do bote final, claro. Esse passa a dividir, então vou ter menos a massa da pessoa, velocidade da pessoa em relação ao bote, dividido pela massa do bote, uma velocidade, perdão, a massa, né? A massa da pessoa. Então, pronto, tenho. Conheço tudo, conheço a massa, conheço a velocidade, que está aqui 5 metros. Ainda que é bem usual colocar dessa forma, colocar esse massa multiplicando aqui por fora. E isso colocar entre parênteses, assim. E aqui a velocidade da pessoa, né? Em relação ao bote. Muito bem. Por que coloco melhor assim? Porque, olha, aqui eu vou colocar unidade de massa e aqui unidade de massa e as unidades se simplificam. É fácil, né? Só vai ficar número, né? E depois multiplico esse número pela velocidade, por esse 5, e vai dar a velocidade que eu queria. Mas não ainda o que eu queria. Vai dar do bote. Mas tudo bem. Eu vou encontrar o bote. Vocês podem anotar. Parece que vai dar negativo. Parece, né? Porque, olha, da pessoa é positivo, é 5 metros por segundo. Por que positivo? Isso não mencionei. Por que positivo? Porque está se movendo para a direita, está se movendo a favor do eixo X. Se fosse contrário, seria menos. Tá? Então, positivo, e isso massa vai ser positivo, com esse menos vai dar negativo. Então, o bote, em vez de avançar, ele vai retroceder. E isso é algo esperado, porque se o P do sistema era nulo, justamente falamos, e agora que essa pessoa está correndo para a direita, então já vai ter um P diferente de zero e vai ser positivo. Então, para anular esse P, a única forma é que o bote ande para a esquerda para ter um P negativo, uma velocidade negativa. Então, assim se anularia, porque o P final também tem que ser zero, já que o inicial foi zero, né? Então, é algo esperado. Então, a velocidade do bote deve dar negativo. Tá? Então, eu espero que vocês calculem. Eu vou dar um tempo para vocês calcular. E aí você diz, mas com isso o que a gente faz? Não responder a pergunta. Mas responder a pergunta está bem simples. Por quê? A gente poderia chamar essa equação de 1. Equação 1. Substituir na equação 1. Aqui está a velocidade que a gente quer. Então, olha, a gente calcula a velocidade do bote, que seria isso. E depois a gente acrescenta a velocidade da pessoa em relação ao bote, que é 5. E pronto, está resolvido. Tá? Então, resolvendo isso, você vai substituir aqui. Tá? Então, eu vou dar um tempo para vocês calcular, né? E aí a gente finaliza. Muito bem. Então, vocês calcularam e vamos preencher esses valores aqui, né? Então, deu a velocidade final do bote, como esperado, né? Tem que dar negativo, menos 1,34146 metro por segundo, tá? Esse é o valor que você me passou.
Aí vocês conferem, tá? Não sei se está certo, eu não fiz, eu acredito em vocês, tá? Então façam, tá? Precisam conferir. E a esse valor precisamos, olha, esse seria o valor que aparece aqui, nessa Fórmula 1. Isso a gente já tem. Então precisamos mais quem? A velocidade da pessoa, a velocidade relativa, nessa linha significa relativa da pessoa, tá? Essa linha pode ficar confuso, pessoal, porque a gente em alguns exercícios, né, passados, a gente usava a linha para indicar a final, né, velocidade final. Mas nesse caso está diferente, então prestar atenção nesse detalhe. Por isso que aqui usei F para indicar final e não linha. Essa linha não significa final. Essa linha significa relativa, tá? Então aqui somando então a esse valor o 5 que é dado, então o que nós temos? Então aqui para finalizar, então nós temos que a velocidade final da pessoa será né, mais ou menos 3,66 ou alguns valores mais metros por segundo. Algumas casas decimais mais, né? Vocês podem completar isso, tá? Então 3,66 e algumas casas mais metros por segundo. Vocês completam, né? Tá? Então isso. Tá vendo? Olha, a pessoa tem essa velocidade próximo de 3,5, mas isso em relação à água. Porém, em relação ao bote, a velocidade dele é maior, mas isso em relação ao bote. Tá, aí você diz, e qual dessas velocidades é efetiva, que vai ser útil para ele alcançar a plataforma? A velocidade, essa velocidade em relação à água ou a velocidade relativa? Qual dessa velocidade é efetiva para conseguir alcançar a plataforma? A plataforma está fixo em relação à água também. Então a velocidade, né, efetiva para poder alcançar a plataforma é essa velocidade. Esse é o que importa. Tá certo? Esse é o que importa. Esse é o que vai fazer com que ela se salve dos crocodilos, né? Se essa velocidade não for suficiente para, né, alcançar esse ponto, né? Então ela vai cair na água, tá certo? E não depende desses 5 metros por segundo, tá? Isso aí não interfere, tá? Porque isso é relativo ao bote. Se o bote se move mais ainda, né? Essa velocidade poderia ser maior, porém, se essa velocidade é maior, o bote também vai se mover com maior rapidez para a esquerda. Por quê? Porque tem que compensar o momento, tem que se anular o momento. E no final das contas, quando você vai substituir aqui, se essa velocidade do bote ficar mais negativo, por mais que esse daqui ficar mais positivo, essa velocidade pode ser que permaneça a mesma. Tá? E, então, ou maior, mas isso daqui não define se você vai salvar ou não, se vai conseguir alcançar a plataforma. O que define que vai alcançar a plataforma ou não é essa velocidade, né? E claro, sabendo também a distância, né? E como ele faz o pulo, né? Então aí precisaríamos calcular, né? Isso, né? Esse alcance que teria essa pessoa com essa velocidade, né? Tá? Então, isso seria outro exercício, né? Mas para isso a gente precisaria saber essa distância, né? Para saber se com essa velocidade se consegue, essa pessoa consegue se salvar. Muito bem. Então, nesse exercício usamos
dois conceitos: conservação de momento linear, que a gente já sabia, e esse novo assunto que apresentei hoje, que seria a velocidade relativa. Então, juntando os dois, nós temos duas equações, e essas duas equações permitem resolver, né, duas incógnitas, tá? Que não sabíamos inicialmente. Muito bem, então vamos parar nesse ponto.